qualquer assunto pode e deve ser conversado com as crianças e com os adolescentes. Basta que a gente adapte a linguagem para a fase do desenvolvimento que a criança está. O meu colo é um lugar, antes de tudo, de proteção, e é nesse sentido que a gente vai estabelecer a nossa relação. Grande recomendação que eu faço para os pais de crianças e adolescentes é não deixar de supervisionar sempre. Mas quando ele diz, olha, a sua segurança é inegociável, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para garantir a sua segurança, a gente está dando um recado também, olha, você é muito valioso para mim. É preciso que as crianças e adolescentes experimentem frustração ao longo do seu desenvolvimento. Isso faz parte do aprendizado. Esse pode ser um dos grandes problemas hoje? Sem dúvida nenhuma. Acho que talvez seja o maior problema de todos. Não que eu acho que os pais precisem ficar vigiando ou checando o tempo todo, mas é importante que eles possam ter acesso e os filhos saberem disso. Quando que é a idade ideal para se dar um celular? Para você não se sinta pressionada pela sociedade, pelos amigos? Essa é a pergunta de milhões mesmo. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Viviane Costa e esse aqui é o nosso espaço para a gente poder conversar e tirar dúvidas sobre como cuidar do nosso corpo e da nossa mente. É aqui que a gente vai conversar um pouquinho sobre como viver mais e viver bem. Hoje o nosso assunto vai ser sobre os riscos da internet para crianças e adolescentes. E o nosso convidado é o Thiago Blanco, que é psiquiatra da infância e da adolescência, mestre e doutor em psiquiatria e psicologia médica pela Universidade Federal de São Paulo, especialista em terapia cognitivo-comportamental de crianças e adolescentes. Muito obrigada por ter vindo para essa conversa. Eu agradeço o convite, Viviane. É sempre um prazer estar aqui com você e acho que a gente vai conseguir falar muito sobre esse assunto que é tão valioso, tão importante, que a gente possa ajudar as crianças e adolescentes, os nossos filhos e filhas a se desenvolverem bem, mesmo estando expostos ao conteúdo digital, que é a nossa realidade atualmente e que não há como fugir disso, que a gente precisa aproveitar bem esses conteúdos e usá-los a nosso favor. Nossa, e ajudar tantos pais. Eu falo que a gente está vivendo esse momento em que as crianças estão cada vez mais procurando a internet e os números mostram isso, né, Thiago? Eu falo que, assim, só para a gente contextualizar, tem um dado de uma pesquisa que é do Comitê Gestor da Internet do Brasil em parceria com a Unesco e diz que todas as crianças e jovens de 9 a 17 anos no Brasil acessam a internet, mas 43% não sabem checar se essa informação está correta. Eu falo que isso é um problema que, na verdade, atinge também hoje, acho que adultos e idosos com tanta fake news, mas para as crianças é um problema maior por estar nessa fase de desenvolvimento? Acho que sim. Bem, a gente precisa considerar a criança na sua perspectiva do desenvolvimento. O cérebro infantil ainda é um cérebro imaturo. E esse processo de amadurecimento do cérebro acontece gradualmente, mas as regiões que estão ligadas à capacidade de julgamento, de autorregulação, são as regiões que vão demorar mais tempo para amadurecer. Elas ficam nessa região bem frontal do cérebro, a gente chama isso de córtex pré-frontal. E esse desenvolvimento ele só vai terminar aos 24 anos de idade. Então, quando a gente tem uma criança que se expõe, né, que é exposta a um conteúdo que possa parecer verdadeiro, ela não consegue fazer essa elaboração do julgamento ou de uma projeção de médio e longo prazo. Então, ela vai se deparar com o imediato, com aquela informação e vai acabar absorvendo, não conseguindo discriminar muito o que pode ser fantasia, o que pode ser realidade, ou o que parece absurdo, ou o que não é. Ainda mais se isso vier embalado, né, de uma forma muito sedutora, muito atrativa e muito convincente, as crianças vão estar mais vulneráveis que os adultos. E, de fato, né, num contexto social, né, em que se produz muito conteúdo e que não necessariamente esses conteúdos são checados, de fato, as crianças precisam serem auxiliadas a que conteúdo consumir e de como que ela vai conseguir absorver isso. Então,
acho que é fundamental que, para proteger a criança, considerando que não é esperado que ela consiga fazer isso sozinha, que a gente consiga sempre garantir supervisão da criança. Não que ela, não acho que a internet ou que o meio que a vida digital seja um problema para o desenvolvimento de jeito nenhum. Nem eu, nem os cientistas acham isso. O que nós precisamos é que as crianças possam consumir com a supervisão de um adulto que possa orientá-las, que possa guiá-las, que possa ensiná-las a como fazer essa avaliação das informações que elas recebem. Agora, você falou um dado aí interessante, você falou um número de 24 anos. Acho que vários pais, às vezes, acham ali, bom, chegou aos 17, 18 anos, pronto, né, já tá pronto para a vida. O desenvolvimento do cérebro, ele é concluído aos 24 anos. Existe até uma grande discussão de até onde vai a adolescência, né? E uma discussão que a adolescência, biologicamente, neurobiologicamente, poderia ser considerada até essa idade de 24 anos, porque é um processo de desenvolvimento que vai acontecendo ao longo do tempo. Mas, de fato, né, esperar que o desenvolvimento terminasse ali aos 18 anos, não, isso é um marcador pragmático que a gente utiliza tanto por conceituação da Organização Mundial de Saúde, que define a adolescência entre 12 e 18 anos, mas, de fato, o desenvolvimento ele acontece. Algumas pessoas até avançam um pouco mais do que isso, outras um pouco menos, mas, no geral, a gente vai ter aí um cérebro que está nesse processo de amadurecimento, né? Está se tornando mais eficiente, né? Porque a estrutura do cérebro está perfeita desde o nascimento, a gente tem todas as estruturas prontas. O que muda no cérebro é a capacidade de conexão entre as regiões cerebrais que dá eficiência e que tem a ver com inteligência, tem a ver com capacidade de refletir, raciocinar, e que está ligado a essa região do cérebro que nos diferencia dos primatas, né? Que é o córtex pré-frontal, é o que nos garante conseguir raciocinar, pensar, refletir, achar novas soluções, novas alternativas de encaminhamento de soluções para problemas complexos. Então a gente tem um caminho que é longo na vida. É longo e a gente tem que estar atento também, porque quando a gente fala nessa questão de já estar pronto para analisar ali aquela informação, a gente falando de fake news, que até é o que está sendo discutido muito aí, né? Novas regras para poder alguém tomar pé desse mundo, né? Assim, na legislação que o pessoal está querendo aprovar no Congresso, justamente para a gente entender ali, olha, que conteúdo que pode ficar ali, conteúdo tem que ser retirado, né? Assim, falsas notícias que cada vez mais estão circulando nas redes sociais, mas que muitas vezes notícias verdadeiras não servem para todo mundo. Quer dizer, o que ali, muitas pessoas procuram no Google, né? Vamos ver o que está acontecendo comigo, o que eu preciso tomar para algo que eu estou sentindo. Quer dizer, isso daí, a criança olhando ali também, por mais que algo seja verdadeiro, nem sempre aquilo vale para todas as crianças, né? O que vale para mim talvez não seja o ideal para você, e essa capacidade de interpretação também é muito ainda incipiente na criança. Sem dúvida. Essa discriminação entre o eu e o outro, essa discriminação entre o que se aplica não é universal, né? Porque algumas coisas são universais, tantas outras não o são. E conseguir fazer essa diferenciação para a criança é muito difícil, eu diria, não é esperado para a criança. Por isso que o mais importante, né, é sempre garantir que a criança tenha alguém que possa ajudá-la nesse processo. Eu costumo dizer sempre que residências ou casas de quem tem criança e adolescente, o consumo digital ele tem que ser público, ele tem que ser numa área pública da casa, né? Deixar o adolescente consumindo internet naquele escritório ou naquele ambiente mais reservado é muito arriscado, porque a gente vai perder a possibilidade de conseguir acessar ou de acompanhar o que a criança está consumindo, ou o adolescente principalmente. E quando a gente está no ambiente público, a criança está consumindo na sala da casa, por mais que isso possa gerar algum desconforto na organização do lar, mas permite que a gente esteja passando no ambiente e observando o que está sendo demonstrado na tela, ainda que o adolescente ou a criança use um headset ou um fone de ouvido, a gente está conseguindo ouvir o que ela está dizendo para outras pessoas. Então, é fundamental. Eu acho que a grande recomendação que eu faço para os pais de crianças e adolescentes é não deixar
de supervisionar sempre. Limitar o acesso à internet não costuma ser bem sucedido, porque a internet está aí, ela faz parte da nossa vida hoje, faz parte da vida dos adultos. Não há como você dissociar a vida do adulto, a vida dos pais da vida das crianças. Mas não dá para também deixar esse consumo sem o cuidado necessário para fazer isso que algumas pessoas, ou usando uma linguagem psicanalítica, seria um ego acessório, seria alguém que faz esse lugar de um juízo que ainda não está plenamente desenvolvido na criança. E isso é fundamental, até porque ajuda, aumenta vínculo com o filho, a gente consegue perceber ou consegue dar o recado de que ele não está sozinho, de que nós estamos com essa criança, por mais que em um determinado momento ela possa não querer isso. Mas quando ele diz, olha, a sua segurança é inegociável, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para garantir a sua segurança, a gente está dando um recado também, olha, você é muito valioso para mim, você é muito importante para mim, eu não abro mão disso. Acho que esses elementos eles são fundamentais quando a gente pensa no cuidado e como enfrentar os riscos do meio digital no desenvolvimento infantil. É muito difícil, acho, para criança e para adolescente assim, entender isso. Ele sabe que tem ali um ambiente em que ele é amado, que ele é protegido, mas tem aquela questão de querer jogar, de querer se envolver ali, né, com uma brincadeira. E isso tem sido uma grande preocupação também com os pais, tanto em relação ao tempo de uso da internet, em jogos, mas também das redes sociais, que hoje a gente vê, inclusive, a gente também já noticiou várias vezes aqui no SBT News, de pessoas que se utilizam da rede social para chantagear e criar ali um ambiente violento em relação às crianças. Como fazer com que essas crianças entendam o momento em que ela já está assim, entrando numa seara que ela não pode, né? Assim, porque os pais estão sempre observando, mas existe ali algo que a gente possa dizer para esses adolescentes ficarem atentos para que eles não caiam numa situação como essa? Olha, tem várias perguntas dentro dessa mesma pergunta, e eu diria que o maior desafio está com os adolescentes, né? Porque a adolescência é uma fase muito delicada, difícil de ser experimentada e cada vez mais desafiadora, porque ser adolescente hoje é mais difícil do que foi há 10 anos ou foi há 15 anos. E a grande demanda do adolescente é ter autonomia e ter uma formação de uma identidade própria, que passa também pela busca de uma privacidade. E esse limite tênue entre a gente conseguir proteger, mas a gente também respeitar, né, o espaço privado do filho ou da filha é uma questão super relevante. Agora, acho que o elemento mais protetor para uma família diz respeito a construir um canal de comunicação que seja claramente ou que seja de fato eficiente com o adolescente. Ao passo que não exista entre os membros da família segredos ou tabus ou assuntos tabu. Por isso que todas as vezes que alguma coisa for reportada para o adolescente que seja dito que não pode ser compartilhado com mais ninguém, há alguma coisa errada nessa história, né? E é preciso que haja uma confiança nos pais para que o adolescente consiga dizer, olha, alguém me disse que não era para contar para ninguém, mas em você eu confio, em você, o que você acha disso, né? E construir isso é super importante. Não é fácil estabelecer uma relação, um canal de comunicação eficiente com o adolescente. É preciso um esforço grande dos pais, de se interessar legitimamente pelo que é do adolescente, estar com ele, validar o adolescente no que ele pode ser validado, estabelecendo essa relação de proteção e de amorosidade. O fato, né, que para uma criança ou adolescente se desenvolver bem, ela precisa ter garantia de atendimento de dois elementos fundamentais. Você ter a certeza de que ela é amada, a garantia de que ela né, a família a ama e a garantia de que também ela está segura e protegida. Então, as famílias precisam oferecer essas certezas para os filhos, e a partir disso a gente consegue, de fato, ter essa relação, e que todas as vezes que o filho se sentir ameaçado ou sentir em dúvida
é com os pais que eles checam. E esse é um lugar muito valioso. Mas quando você fala de não ter tabu, não ter segredos, isso é interessante, né, colocar para crianças, que isso daí já é um sinal de que algo não está certo, que precisa trazer para a família. Mas em que momento a gente também deve saber se aquilo é para ser colocado para a criança ou não? Por exemplo, essas questões mesmo que estão acontecendo nas redes sociais de pessoas abusando de outras crianças. Isso daí é algo que a gente pode conversar com a criança, a gente pode mostrar de fato o que está acontecendo. E isso serve de alerta? Ou até que ponto isso pode gerar um medo, uma angústia ou uma curiosidade? Eu acho que qualquer assunto pode e deve ser conversado com as crianças e com os adolescentes. Basta que a gente adapte a linguagem para a fase do desenvolvimento que a criança está. Então, falar sobre o corpo, falar sobre a sexualidade, falar sobre os riscos, né? Como, por exemplo, as questões de assédio, né? Quer dizer, o seu corpo é o seu lugar privado, ninguém pode ter acesso ao seu corpo sem que haja permissão, e quando é uma criança, ninguém pode ter acesso, a não ser que sejam os pais, para cuidados, né? E isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar com a criança desde muito pequena, né? E outros assuntos também, né? Questões ligadas a relacionamentos e assim por diante. Então, o que nós precisamos é sempre ter uma linguagem que não fira aquela fase, aquela etapa do desenvolvimento. Mas quando a gente conhece bem os nossos filhos, a gente consegue ir caminhando de uma maneira que seja elegante, que seja sutil e que consiga chegar nesse ponto de proteger. Então, eu acho que é fundamental que a gente tenha uma capacidade de dialogar, de conversar, comunicação, né? A gente está falando que a gente está se comunicando aqui, e esse é o maior habilidade que nós precisamos desenvolver, né? Como nos comunicar bem com os outros, comunicar bem com os nossos filhos e filhas. Essa percepção, que eu acho que é muito importante mesmo, porque eu, como mãe, volta e meia, fico em dúvida até que ponto eu tenho que ir além dessa conversa, né? Eu vou estar instigando ali uma curiosidade que não está na hora. Não sei se existe idades para isso. Olha, Viviane, a partir dos 12 anos você já pode mostrar todos esses vídeos e conversar numa linguagem mais objetiva. Não. Ou isso é uma percepção de cada família? Viviane, eles vão perguntar. Se você tiver uma abertura suficiente, se o filho tiver uma abertura suficiente com você, eles vão ter liberdade de perguntar. E essa pergunta é o caminho de até onde você vai com a criança, né? E aproveitar, eu acho que a internet tem muito disso. Quando você está ali observando que eles estão curiosos, que eles estão pesquisando, também é um lugar de perceber qual é o nível de curiosidade dessa criança. Né? Claro que a gente vai precisar entender que algumas coisas podem extrapolar e até serem sinais de que a criança já falando, né, acho que a internet, um dos grandes medos que nós temos com a internet tem a ver com sexualidade, né, com exposição a conteúdos inapropriados, mas mesmo uma criança que busca conteúdos inapropriados de maneira muito precoce, há que se preocupar se essa criança já não foi exposta previamente a alguma situação de violência, e a própria situação de violência que leva a criança a buscar esses conteúdos. Então, mas de qualquer forma, né, é só conversando para saber até onde a criança está, que nível de informação ela tem sobre aquilo, ou que nível de informação distorcida ela tem, né? Porque às vezes ela recebe essa informação, algumas vezes nem tanto da internet, mas de algum colega, né, que traz uma informação equivocada e que pode trazer uma distorção que, se não corrigida precocemente, pode trazer ali uma disfunção que a gente vai reconhecer lá depois de muito tarde, com reflexos já ruins para o próprio sujeito e até nas relações que estabelece com outras pessoas. A gente está falando aqui de comunicação também, né? E essa questão também de assédios, enfim. Existe uma questão que eu acho que já há muito tempo isso vem acontecendo dentro de escolas, principalmente, que é a automutilação, que vem antes ainda dessa questão das redes sociais, que pode até ter sido agravada por conta das redes sociais. Mas isso já acontece há mais tempo. Falta uma linguagem mais adequada para saber acessar essas crianças, porque eu vejo que as escolas elas tentam trabalhar esse assunto e muitas vezes a gente volta e meia fica sabendo de um caso ou outro. Sim, acho que fundamentalmente a dificuldade está no campo da comunicação, nesse sentido. Das duas partes, a comunicação do próprio adolescente, que pela própria imaturidade do desenvolvimento
tem poucos recursos de enfrentamento, e poucos recursos de capacidade de expressão das emoções, eu diria até dificuldade até para nomear as emoções, que é uma coisa que a gente deve fazer com a criança bem pequenininha, lá quando a gente tem uma criança crescendo e a gente diz para ela o que você está sentindo é medo, o que você está sentindo é nojo, o que você está sentindo dor, legitimar a experiência do sofrimento, qualquer que seja ele, desde a tristeza até a euforia, porque a criança também fica triste. Né? Então, tem vários livros, inclusive, né, que mostram um pouquinho dessas sensações, assim, para poder tentar colocar isso, nomear isso, né? Perfeito. Então, esse processo, quando ele não acontece de maneira eficiente na infância, o adolescente não consegue nomear, não consegue falar sobre isso. E para expressar o seu sofrimento e a sua dor, ele acaba indo para o campo do concreto, né? Que é o comportamento autolesivo, né? De se machucar, porque de fato, o comportamento acaba gerando um alívio, ainda que temporário, para esse sofrimento psíquico que é impalpável, ele é muito angustiante, ele é difícil de lidar. Ao mesmo tempo, a gente tem uma dificuldade dos adultos também, e eu acho que tem uma questão ligada à nossa própria geração, né? Nós estamos numa fase de transição, os pais de hoje, né, cresceram ainda numa geração analógica, né, uma geração que tem uma formatação até das próprias do próprio funcionamento cerebral diferente. E temos crianças que nasceram já na geração do smartphone, então que são crianças cuja experiência da espera é muito menos intensa ou quase inexistente, porque é um mundo que oferece informações e oferece gratificação muito rápido, né? Então, quando a gente tem esse choque de gerações, estabelecer essa comunicação fica mais desafiador, mas ele não é impossível. Então, acho que qualquer adulto, né, que resolva por si mesmo cuidar de crianças, sejam professores, sejam profissionais de saúde, sejam, né, agentes sociais, assim por diante, precisam, né, estabelecer essa capacidade de se comunicar bem com a criança. E eu vou extrapolar isso, não só quem escolhe fazer isso. Todas as pessoas que são pais ou mães, né, precisam se apropriar disso. E o caminho mais fácil para isso é, de fato, legitimar o adolescente e também se interessar pelo que é deles. Né, consumir os produtos deles e junto com isso você vai trazendo informações interessantes e coletando informações de como está a vida deles, como que eles estão experimentando as relações pessoais com seus pares, com os outros adultos e na vida cotidiana. Sabe que isso foi uma coisa que realmente mudou minha vida em relação à educação dos meus filhos, né? Que foi quando o Thiago comentou comigo sobre isso. Vocês têm que gostar do que eles gostam, né? De mostrar para eles que aquilo ali está sendo prazeroso para vocês também, não estar por estar, né? Então, uma questão que me chama a atenção às vezes a gente fala assim, nossa, eu tenho muito tempo com os meus filhos, a gente assiste filme junto, a gente almoça junto, vendo televisão, né? Mas a gente escolhe uma música, mas o tempo de conversa, né? Porque às vezes você está ali com a criança, mas você não está ali para ela. E isso faz muita diferença, inclusive na forma como ela vai te contar o que aconteceu, não é isso? Exatamente. É preciso que a gente consiga achar uma intersecção de interesses. Certamente haverá coisas que tanto os pais quanto adolescentes gostam. Para isso, a gente tem que ter disponibilidade, né? Precisa estar disponível para poder se apropriar disso e encontrar esse canal, né, de intersecção entre os interesses do adulto e o interesse da criança e do adolescente. E essa é a forma mais vantajosa e eficiente, porque é um momento de um prazer compartilhado, né? E esses são os momentos que a gente consegue revelar aquilo que é muito íntimo, né? E em momentos de tensão ou de dificuldade ou de muita seriedade, há uma tendência à esquiva, há uma tendência a proteger com receio de um julgamento ruim ou de uma consequência negativa, como um castigo, ou mesmo a invalidação, porque para o adolescente, das coisas mais importantes é que eles sejam admirados pelos pais, né? A criança, desde criança a gente busca isso o tempo todo, né? Que a figura de referência, normalmente são os pais, sejam orgulhosos dos filhos, né? E os filhos estão em busca disso o tempo todo. O adolescente também. Então, quando a gente consegue fazer isso e a gente está num momento
de qualidade da relação, a gente vai conseguir, de fato, que a gente tanto compartilhar as nossas experiências também, porque isso é muito útil para eles gostam de saber das histórias dos pais e dos desafios que os pais experimentaram, mesmo sendo gerações diferentes, e que compartilhando também esse outro lugar. Então, eu acho que a experiência, o exercício da paternidade e da maternidade de uma maneira leve e de uma maneira que seja, de fato, prazerosa, é o melhor ambiente possível, o melhor sistema de relação de pais e filhos. Como fazer com que eles contem pra gente algo que eles sabem que não foi legal? Que eles sabem que, bom, foi errado ou foi algo que eles vão frustrar os pais. Porque é nessa hora que eu acho que é o maior desafio deles contarem ainda pra gente o que aconteceu. O elemento mais importante é a criança se sentir segura, o adolescente se sentir seguro, né, no relato de alguma coisa que ele fez e que pode ter sido negativo e assim por diante. Claro, consequências deverá sempre haver para os comportamentos negativos e, em geral, as consequências elas são automáticas. O próprio mundo trata de consequenciar os comportamentos ruins ou comportamentos indevidos. A questão que nós precisamos é que os filhos possam entender que esse lugar do relato para os pais é um lugar de acolhimento e de proteção. Na maneira em que a gente deve tentar ultrapassar esse modelo parental, que é um modelo tende a ser um modelo autoritário, é um modelo mais antigo e que não é tão vantajoso assim, né? Não traz uma consolidação muito grande para a estrutura de um sujeito independente e robusto nas suas experiências emocionais. Então, ser muito rígido, né, não me parece ser a melhor forma. O que nós precisamos ser é um modelo chamado autoritativo, que não deixa de ter regras, não deixa de ter consequências, mas que, ao mesmo tempo que diz, eu não concordo com o que você faz, mas eu continuo te amando e te amando muito, e eu vou estar aqui sempre para lhe proteger. O meu lado, o meu colo é um lugar, antes de tudo, de proteção. E é nesse sentido que a gente vai estabelecer a nossa relação. Então, ter a garantia disso, eu acho que essa é a única forma que adolescentes vão conseguir compartilhar, mesmo coisas que possam parecer para os adultos muito negativas ou trazer uma consequência ruim para eles. Então, acho que esse é o melhor caminho possível. Porque é importante também ter o limite, o dizer não. Não adianta achar que vai ser só um amigo do seu filho. Perfeito. É preciso que as crianças e adolescentes experimentem frustração ao longo do seu desenvolvimento. Isso faz parte do aprendizado. Esse pode ser um dos grandes problemas hoje? Sem dúvida nenhuma. Acho que talvez seja o maior problema de todos. Que passa por uma experiência da maternidade e da paternidade que, ao longo do tempo, acabou sofrendo uma certa distorção na medida em que deixar o filho passar por algum sofrimento ou permitir, ou até provocar de alguma maneira, poderia implicar que você não é uma mãe ou um pai suficientemente bom. E não se trata disso, né? Se trata de ser um pai que conseguirá expor o filho a situações que possam trazer um desafio para eles de forma protegida. Eu gosto sempre de usar o exemplo da criança que eventualmente está sofrendo algum constrangimento na escola, pelos pares, alguma situação, e que o grande exercício, ou o primeiro exercício, é ajudar a criança. Vem aqui, eu vou te ajudar a resolver isso. E orientar a criança como ela própria pode buscar os recursos de enfrentamento disso, né? A quem ela recorre na escola, quem ela procura, né? Como que ela conversa com o colega, como ela conversa com o professor e assim por diante. Isso não quer dizer que a gente não tenha que intervir quando a situação é uma situação de violência, né? Claro. Então, quando alguma coisa extrapola, os pais, obviamente, devem fazer intervenção. Mas é sempre importante empoderar a criança para que ela possa fazer isso. Então, eu estou ensinando como ela vai fazer esse caminho. Não é fugir do problema, né? E não assumindo o lugar de ultrapassando a criança para que eu resolva por ela. Porque nós, como pais, queremos isso mesmo. Muitas vezes é essa vontade, né? Não existe nada mais doloroso do que eu ver o filho em sofrimento. Né? A experiência, né, disso ela é muito, muito cruel com os pais, mas, ao mesmo tempo, é importante entender de que não se trata de deixar o filho sofrendo, mas de que
ele tem capacidade, dentro dos limites do desenvolvimento, entendendo o desenvolvimento, entendendo as capacidades da criança, porque também a gente vai entender cada uma de forma singular. Mas eu vou olhando isso, eu digo, não, até aqui ele consegue ir, daqui para lá ele vai precisar de apoio. Mas o que ele consegue ir, ótimo, vou ajudá-lo para que ele consiga fazê-lo da melhor forma possível. Até para se fortalecer e agir dessa forma mais para frente, em outras situações, né? Não, e sempre tendo você como referência, né, como pai, como mãe, como ponto de apoio. Então, você vai, se você não conseguir, você pode vir que eu vou te ajudar. Eu estou aqui sempre para você. Você nunca estará sozinho. Né? E essa experiência de não estar sozinho, de ter sempre alguém alcançável, ainda que os pais não estejam o tempo todo, mas estarem alcançáveis, é fundamental. Né? Isso dá um conforto, né, e uma segurança do estar no mundo, né, que é fundamental. E quando a gente consegue construir isso ao longo de uma vida, né, a gente consegue até construir pessoas que vão conseguir estabelecer relações de amizade ou relações amorosas na idade adulta de maneira saudável. Porque grande parte dos problemas que a gente vê hoje também de pessoas que não conseguem manter relações saudáveis na idade adulta diz respeito a dificuldades que elas tiveram lá atrás, de insegurança, de não se sentir protegida, não se sentir amada. Não porque os pais não quisessem, mas talvez porque os pais não conseguiam dizer isso. Né? Porque falar sobre o amor, falar sobre o carinho, falar sobre isso de algum momento da história, né, da nossa sociedade, foi um tabu, né? Ou parecia que era proteger demais as crianças e tornar as crianças menos robustas, então elas tinham que enfrentar, e não tem isso. Né? Ela tem que enfrentar com você de retaguarda, né? Sempre. Isso que é importante, né? Deixa eu fazer a pergunta de milhões. Quando que é a idade ideal para se dar um celular? Para você não se sinta pressionada pela sociedade, pelos amigos. Essa é a pergunta de milhões mesmo. Infelizmente, eu não tenho essa resposta de milhões de maneira exata. Porque isso, Viviane, depende muito de cada família, de cada contexto, de cada criança, de cada adolescente. Então, é preciso entender que o veículo digital, seja o celular, seja, né, o acesso a outro instrumento, ele pode ser útil, e ele pode ser útil até para a organização da família, para a própria segurança da criança, de conseguir se comunicar com os pais de maneira mais rápida. Enfim, o que eu sempre aponto como inegociável é que uma criança não deve ter nenhum aparelho que o conteúdo seja inacessível aos pais. Não que eu acho que os pais precisem ficar vigiando ou checando o tempo todo, mas é importante que eles possam ter acesso e os filhos saberem disso, que se os pais perceberem que há algum risco, né, ou estiverem suspeitando de algum risco para a criança e para o adolescente, que eles poderão acessá-lo, preferencialmente comunicando com o adolescente, de que ele possa acompanhar e até justificar o que está acontecendo, mas nunca, absolutamente nunca, conteúdos digitais, seja redes sociais, ou seja o aparelho de telefone, que os pais não tenham acesso. E isso realmente é muito arriscado. É importante que eles saibam que os pais têm acesso e estão olhando, para que isso seja uma relação transparente? Claro, é fundamental que seja uma relação transparente. Né? E sempre numa lógica protetiva e não punitiva. Uhum. Porque eu acesso o conteúdo ou eu monitoro o que você está acessando porque eu me preocupo com você. Porque eu sei que algumas coisas você não conseguirá fazer uma avaliação como eu consigo fazer como adulto. Porque como adulto tenho mais experiência, eu conheço mais, eu sou mais inteligente que você, que é criança e adolescente. E não tem problema que os pais saibam disso. Quando eu digo inteligência, é repertório de avaliação, repertório de projeção de consequências que o adolescente e a criança não têm. Então, que eles saibam, né, ou essa transparência na relação, ela é fundamental. Alguém poderia dizer, Thiago, mas se ele sabe que eu vou ter acesso, ele pode apagar algum conteúdo. Mas o simples fato de apagar um conteúdo já é uma expressão de que aquilo é alguma coisa que poderia ser condenável. Então já é um processo de reflexão para o próprio adolescente. O ideal é que ele não precise apagar, que a gente possa estar junto disso. Mas esse é o elemento central.
A idade que se vai oferecer o aparelho vai depender muito de cada cultura, de cada lugar, de cada família, mas não há como abrir mão disso, ainda que o adolescente proteste muito em relação à sua privacidade, mas a privacidade dele não pode superar a garantia de segurança. Não deixar o telefone dentro do quarto também é uma alternativa para ajudar nesse processo? Também, eu acho que as crianças não precisam, aliás, a maioria de nós como adultos nem precisa dormir com o telefone ao lado da cama, né? Eu sempre sugiro, inclusive, né, que as famílias, em determinado momento da noite, que elas possam depositar o seu telefone, né, numa cesta, em algum lugar, para que os telefones fiquem preservados ali, até para as pessoas conseguirem interagir na família. Seja depositar o telefone na hora das refeições, para que as pessoas não precisem ficar usando o telefone o tempo todo, ou mesmo à noite. Então, o celular não é a única forma de despertar pela manhã, né? Tem outras alternativas. Existem outras alternativas, e mais importante do que isso a última coisa que a gente faz à noite deve ser nos despedir das pessoas que nós amamos, que estão nas famílias, né? O que mais me assusta é observar a quantidade de pessoas que a última coisa que faz antes de dormir é olhar o telefone, e a primeira coisa que faz ao acordar é olhar o telefone, muito antes de dizer bom dia para o parceiro ou para a parceira, de dizer bom dia para o filho ou para a filha. Mas o aparelho celular é um instrumento tão poderoso, né, e com potencial tão viciante, que a gente acaba usando de maneira exagerada. E começa pela experiência dos pais, né, porque não adianta que eu peça para o meu filho não consumir o aparelho, não consumir, se eu estou consumindo o tempo todo. A gente é um exemplo, né? Não tem como. Exato. Então é preciso que os pais consigam mudar padrões de comportamento pessoais também. Quais são os sinais que as crianças e os adolescentes mostram ali que a gente já pode perceber que algo não está certo? Olha, os adolescentes e as crianças também são muito sensíveis a essas exposições, né? Seja pelo próprio excesso de consumo de tela ou de algum outro conteúdo digital, internet ou jogos, enfim. O principal elemento é uma mudança de comportamento, né? Então, tem uma criança ou um adolescente que tinha um padrão X e em algum momento há uma mudança rápida no comportamento, né? E junto com isso uma tendência a isolamento, uma criança que fica muito ameaçada ou amedrontada, né? Que não consegue interagir de uma maneira tranquila e à vontade com os seus pares, né? Ou que experimenta tristeza e melancolia também, né? Um dos elementos também muito importantes é a irritabilidade. Uma criança e adolescente que a irritabilidade aparece, né, em determinado momento. Isso é um sinal de que alguma coisa pode não estar bem. Mas a grande recomendação é: esteja sempre atento ao seu filho. Se você estiver atento, eles vão dar sinais. Uhum. É muito importante que a gente esteja sempre interessado e sempre cuidadoso com os filhos, né? Observando, e por isso que quanto mais tempo de contato, quanto mais proximidade a gente tem, claro, isso não quer dizer que a gente tenha que invadir o espaço do outro também, que o adolescente precisa também do espaço privado deles, né? Tem hora que eles querem ficar sozinhos, enfim, mas é importante que a gente, né, esteja sempre ali, né, convivendo em ambientes coletivos da casa e tá sempre atento a eles. Muito importante. Só uma questão, você falou que não tem uma resposta para quando dar o telefone, mas um tempo de tela, o tempo no celular, isso a gente consegue mais ou menos mensurar o quanto seria um tempo exagerado, ok? Tem alguns documentos científicos que até dão indicadores por faixa etária. Os documentos, alguns deles da Associação Americana de Pediatria, ou mesmo alguns documentos da Associação Francesa, né, dizem respeito a até 3 anos de idade, 2, 3 anos de idade não deveria oferecer nada de tela para criança, né, até 5 anos, 1 hora por dia, e isso vai progredindo na medida em que vai se desenvolvendo. Eu acho que esse é um bom parâmetro, mas ele também não precisa ser seguido de forma tão rígida,
né? Tem crianças que vão consumir tela, Viane, e que vão funcionar super bem, elas vão continuar brincando, elas vão continuar desempenhando bem suas atividades escolares, vão continuar comunicando bem com seus pais, com seus familiares, e vai estar tudo bem. Tem crianças que não. O importante é que eu consiga olhar para o meu filho e entender o quão prejudicial, o prejuízo que aquilo pode estar provocando, né? O que eu espero que o meu filho pudesse estar conseguindo, o que ele já conseguiu, que ele deixou de conseguir, porque a tela pode ter sido inserida nesse processo todo. Então, mais uma vez, eu acho que a gente tem que sempre singularizar o olhar, né? E estar sempre cuidadoso com o impacto ou as perdas funcionais que a criança começa a desenvolver, né? A partir de uma exposição a qualquer coisa, seja no nosso assunto aqui a conteúdo digital, a tela, seja a outras circunstâncias, né? De relacionamentos entre amigos, por exemplo, que podem ser prejudiciais na adolescência, né? Colegas que às vezes não estão estabelecendo uma relação de cordialidade, de lealdade, né? Ou de boas sugestões, né? De comportamento e assim por diante. Então, tá sempre caminhando junto, né? Olhando e conversando, olhando nos olhos, né? Participando juntos, né? Trocando experiências, cozinhando junto em casa. Tudo que a gente conseguir fazer de forma compartilhada, tão melhor vai ser. E tão melhor vai ser quando a família já faz isso, né? Quando eu vejo um casal que a dupla, né, compartilha as tarefas de casa, né, já é um indício para o filho de que ele também pode participar desse processo de compartilhamento mútuo e coletivo e agradável, né, que as pessoas não estão fazendo exatamente porque elas se sentem obrigadas, mas porque elas entenderam que uma vida compartilhada, uma vida que as pessoas estão juntas, se gostando e se protegendo, é muito melhor. Então, boas estruturas familiares, né, e pessoas que se gostam mutuamente, certamente tem uma chance de desenvolver uma relação com os filhos também muito boa. Sabe o que me fez lembrar? Que uma vez me falaram, olha, quando o filho precisa de um psicólogo, os pais provavelmente estão precisando também. Eu não sei até que ponto isso, né, faz muito sentido, mas vem essa questão do espelho que você acabou de mencionar, né? Assim, se os pais têm ali todo esse comportamento, acaba trazendo isso também como um reflexo para os filhos, né? Eu acho que o processo de cuidado de uma criança ou adolescente em sofrimento, qualquer que seja ele, falando especificamente no meu campo, que é saúde mental, vai passar obrigatoriamente por um cuidado muito significativo dos pais, na medida em que os pais se tornam em algum momento coterapeutas. Então, entender que os pais podem se beneficiar de uma intervenção, seja de orientação parental, seja de intervenções até pessoais, para poder enfrentar os próprios fantasmas, os próprios medos, as próprias angústias, vai ajudar muito nesse processo de cuidado. Em medicina a gente fala isso sempre, né? Só consegue cuidar bem do outro quem está saudável, né? E isso não é diferente com pais e mães. Eu só consigo dar conta do exercício da maternidade e da paternidade de uma maneira ótima se eu estiver bem com as minhas questões que envolvem a minha própria experiência de ter sido filho ou filha em algum momento, né, as minhas próprias expectativas em relação à maternidade e à paternidade e os meus próprios recursos de enfrentamento das próprias frustrações que também ser pai e mãe implica. Né? Isso é uma coisa que se fala pouco, né? O quão difícil é ser pai e ser mãe. Né? É um exercício... Olha, cuidar de uma criança talvez seja um dos exercícios mais desafiadores que alguém poderá enfrentar ao longo da vida. Né? É um exercício hercúleo, né? É cansativo, né? Às vezes é exaustivo. É que essa relação ela é tão mágica, ela é tão poderosa, de que pode ser muito difícil, mas quando o filho olha para você e diz, mamãe, eu te amo, é como se fosse um reset em tudo que foi difícil, e recomeça de novo. Essa relação de intimidade, de proximidade, de durabilidade. Né? Isso traz uma relação muito poderosa. Né? Mas isso não quer dizer que ela seja sempre boa, sempre fácil. Né? E no processo terapêutico de crianças, também passa pelo processo de legitimar para os pais e para as mães dizer
eu entendo que está muito difícil. E você pode, esse é um espaço livre para você compartilhar o quão difícil isso é, porque talvez lá fora dizer isso para as pessoas pode soar negativo, como você não gostar de ser pai ou de ser mãe, apesar de você gostar muito, né? Mas que em algum momento isso, né, pode aparecer e é preciso legitimar essa experiência. Do mesmo jeito que a gente fala de legitimar a dor da criança, quando ela está sofrendo, eu preciso também legitimar a angústia dos pais ou das mães, e isso é fundamental. Por isso que incluir os pais no processo terapêutico, eu nem digo que os pais precisam fazer uma terapia eles mesmos, talvez até precisem, mas não sempre. O que eles precisam ser incluídos e participativos no processo terapêutico da criança. Porque algumas vezes, mesmo pais muito habilidosos, as crianças poderão desenvolver algumas questões de sofrimento que têm a ver com outros fatores, outras etiologias, fatores genéticos, outras questões implicadas. Mas os pais são fundamentais no processo terapêutico. Então, ter a adesão da família, né? Eu trabalho, né, escolhi ser psiquiatra da infância e adolescência, mas né, se em algum momento houve essa fantasia, ela foi um engano de que eu iria trabalhar só com crianças. Grande parte do meu trabalho é trabalhar com os pais, né? E eu acho que isso é tão legal quando você observa, e sabe o que é mais curioso? De que mesmo quando eu me deparei com pais e com mães que estavam fazendo, né, estavam agindo de forma equivocada, né, na vasta maioria das vezes eles estavam querendo fazer o seu melhor, estavam bem intencionados, né? E esse é um recado importante, né? O fato de você errar não quer dizer que você não estivesse, né, sendo perverso, não é nada disso. Todos nós vamos cometer alguns deslizes no processo de cuidado, né? O importante é a gente ter a sensibilidade de ter boa intenção e estar sempre disponível para essa mudança e esse olhar cuidadoso, generoso com os filhos, né? Que eu acho o mais importante de tudo. E é um crescimento junto com eles, né? Tiago Blanco, obrigada. Que bom que a gente tem esse espaço para você também trazer para a gente um pouco desses esclarecimentos. E eu te agradeço. Acho que a gente vai ter outras oportunidades ainda para tratar desses assuntos, que as dúvidas são enormes dos pais, dos adolescentes, e a gente vai aos poucos conseguindo construir isso junto. Que bom, foi um grande prazer para mim conversar com você, conversar com a sua audiência, que a gente possa contribuir e conseguir construir uma sociedade que consiga, de fato, formar crianças e adolescentes com uma capacidade de enfrentamento das emoções mais robusta, pessoas tolerantes, pessoas amorosas, generosas, e disso passa por isso que a gente estava conversando aqui hoje. Então foi um grande privilégio poder vir aqui hoje. Obrigado pelo convite. A gente agradece e obrigada a vocês também que acompanharam com a gente. Eu espero que esse tenha sido um momento para ajudar a construir também uma relação mais saudável e mais amorosa na família de vocês. Até a próxima!